Bom dia, amadas. 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel 19, nós vemos que o ódio de Saul por Davi se torna ainda mais implacável. Ele trama mais de uma maneira de tirar a vida, do filho de Jessé, que por um pouco não foi transpassado por uma lança tirada por Saul enquanto tocava harpa para acalmá-lo. Vê-se neste capítulo que Jonas procura conversar com seu pai sobre o motivo da sua oposição a Davi e tenta lembrá-lo de como por meio dele o Senhor deu grande livramento à nação, livrando-os de Golias. Mas Saul permanece irredutível, e não muda de atitude. Ele continua obstinado em destruir Davi. É lamentável ver a postura de Saul, que a postura de Saul é a mesma de muitos crentes, ou seja, invejosos, cobiçosos, odiosos. Eles estão mais apegados à posição e desempenho do que ao verdadeiro amor que exige a palavra do Senhor. Certamente precisamos vigiar e orar para que não aconteça conosco o que aconteceu ao primeiro rei terreno do povo de Deus. Que a nossa motivação, a nossa sensibilidade estejam voltadas para agradar a Deus. Que a nossa atitude seja semelhante à de João Batista. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João testemunhando sobre Cristo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, nós vamos juntos analisar um pouquinho o que este capítulo hoje nos ensina. Em primeiro lugar, eu quero ver com os irmãos que a inveja e o ódio levam à violência. A inveja de Saul por Davi o leva a planejar a morte dele, mostrando como a inveja e o ódio corrompem o coração. E o resultado disso são ações violentas. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Amados irmãos, se você voltar um pouquinho, lá em Gênesis, capítulo 4, do versículo 5 ao 8, nós vamos ver que Saul só está repetindo algo que já aconteceu lá no passado. Caim mata Abel por inveja e ciúme. Sentimentos esses que inevitavelmente têm levado o ser humano à prática de atos ruins. Mateus 27, 18 fala que os líderes cristãos da época, os rabinos, os mestres, eles entregam Jesus a Pilatos por inveja. Por inveja do povo estar seguindo ele, por inveja das curas, dos milagres, por inveja dos sinais, por inveja deles verem o que Deus estava fazendo através da vida
de Jesus. E se você puder, abra Tiago 3. Se você por acaso tiver com seu celular ou sua Bíblia aí, a gente vê um pouquinho o que Tiago 3,16 está falando. Está dizendo que onde há inveja, há sentimento faccioso, ou seja, há divisão. E aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E, e como eu sempre falo, amados, nos nossos estudos, traga isso para você. Traga isso para você, para sua casa, para sua família. Sentimentos que, esses são sentimentos que têm destruído os lares, separado amigos, separado pessoas, destruído relacionamentos. Irmãos que não conversam com irmãos, primos, tios, avós de repente, pais. São coisas que destroem o relacionamento. Porque, como nós lemos, aonde há inveja e qualquer sentimento de divisão, aí há confusão. E com isso, toda sorte de coisas ruins. Tiago 3,16. Mas a palavra também nos ensina que o que nos ajuda, o que nos fortalece, também é que existem, que eu, não existe, mas eu e você precisamos ter amigos verdadeiros. Amigos que se preocupam conosco, amigos que, independente da situação em que estamos atravessando, eles vêm até nós e nos apoiam. Jonatas intervém para proteger Davi. Ele vai em defesa do seu amigo. A lealdade e a intervenção de amigos piedosos são meios pelos quais Deus pode nos preservar. O versículo 2 não está dizendo exatamente isso? Mas Jonatas, filho de Saul, amigo de Davi, intervém diante do pai em seu favor. E nós temos, assim, alguns bons exemplos falando sobre amigos. Mas eu quero destacar João 15:13 com você, onde fala do amor do nosso melhor e maior amigo. Porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos.
Este é um verdadeiro amigo. Você é verdadeiro amigo? Você tem verdadeiros amigos? Você tem tido esse relacionamento? Você tem cultivado isso? Você tem aquela pessoa que você pode contar em toda e qualquer situação? O verdadeiro amigo está contigo. Não importa pelo que você está passando. E se você é verdadeiro amigo, você também está ao lado da pessoa, independente da situação. Porque o verdadeiro amigo, ele leva a carga um dos outros. Verdadeiros amigos fazem assim. Está lá em Gálatas 6:2. Gálatas fala que nós devemos levar as cargas um dos outros. E assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Mas olha que interessante que nos mostra Provérbios, irmãos. Provérbios 17:17 fala que o verdadeiro amigo, em todo tempo, ele te ama. Em todo tempo, ele quer o seu melhor. Em todo tempo, ele quer o seu bem. Em todo tempo, ele quer que você prospere. Então, Deus, ele utiliza dos amigos para nos fortalecer, para nos proteger, para nos encorajar. Mas se porventura, por algum motivo, isso ainda não for suficiente, o Senhor nosso Deus intervém para nos proteger. Apesar das tentativas de Saul de matar Davi, Deus o protege de maneiras sobrenaturais e providenciais. A proteção de Deus é um sinal da sua fidelidade para com os seus. Saul procurou encravar Davi na parede com uma lança. Porém, apesar de Saul ser um grande guerreiro, forte, de sobressair, de ser rápido, Davi conseguiu se desviar. E o Senhor, ele está sempre, sempre ao nosso lado para nos proteger de toda e qualquer situação. Salmo 91:11. Sei que você conhece, mas só para nos lembrar. Fala que aos seus anjos ele dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos o Senhor a nos guardar, assim como ele guardou os seus. Nesse caso aqui, Davi. Hebreus 13:6. Se você também conseguir abrir para lermos juntos, você vai ver uma promessa, né? Uma certeza do Senhor na nossa vida. 13:6.
fala que o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei que me, o que me possa fazer o homem. Que me poderá fazer o homem? Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Precisamos estar com intimidade com o nosso amigo, principal amigo, o Espírito Santo. Que o Senhor, lá em Pentecostes, prometeu que desceria e que estaria ao nosso lado, conosco, até a consumação dos séculos. Mas além de nós termos bons amigos, além de nós termos Deus ao nosso lado, nós precisamos também, orientados pelo Santo Espírito do Senhor que está conosco, nós precisamos agir com sabedoria. Muitas das vezes, muitas das coisas que nos têm acontecido, ou às vezes algum problema e confusão em que nós nos metemos, poderiam ser evitados se a ação nossa fosse diferente, se as nossas palavras fossem diferentes. Precisamos fugir de conflitos desnecessários. Precisamos entender que, na maioria das vezes, nós não precisamos impor a nossa posição ou o nosso desejo. Davi decide fugir em vez de enfrentar Saul diretamente, demonstrando que a prudência e a humildade podem ser caminhos seguros diante do perigo, diante da hostilidade. Humildade. Muitas das vezes nós não fugimos porque somos arrogantes, somos orgulhosos. O eu precisa ser maior do que o outro. Davi fugiu. Então Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Sabe o que Provérbios 22:3 nos ensina? Que o prudente prevê o mal e esconde-se. Mateus 10, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 23, Senhor Jesus orientando a seus discípulos. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Muitas das vezes nós precisamos fugir das situações, não enfrentá-las, mas fugir, evitando assim um problema maior, evitando assim que o nome de Deus seja difamado, mal falado. Isso não é vergonha, irmãos. Isso é sinal de humildade. Atos 9:25
Fala que os discípulos ajudaram Paulo a escapar dos que queriam matá-lo. Paulo escapou, fugiu. Então, há determinadas situações que se criam na minha e na sua vida, que o mais prudente é escapar, é evitar, é não confrontar, é não enfrentar. E diante dessa situação, o que nós precisamos é pedir sabedoria ao nosso Deus e contar com a ajuda dos nossos. Mical, esposa de Davi, ajuda ele a escapar do próprio pai, demonstrando que Deus usa os nossos próprios para nos apoiar e proteger em momentos e situações difíceis. Mical, ela, além de descer Davi, ela criou uma situação para enganar o pai, para enganar aqueles que o perseguiam. Ela tomou uma imagem e a deitou na cama e a pôs na sua cabeceira uma almofada de pelo de cabra, para proteger seu esposo. Interessante que Êxodo, voltando lá um pouquinho, lá na história, no início do povo, quando ele foi para o Egito, que ele estava sofrendo nas mãos dos egípcios, que eles clamaram ao Senhor, e nasce Moisés. Você lembra como é que ele foi protegido até chegar às mãos da princesa? Sua irmã o vigia e protege. Êxodo capítulo 2. Irmãos, a importância de nós podermos contar com família é tão grande, é tão boa, é tão necessária, que Cristo, para não deixar sua mãe desamparada, por assim dizer, ele a coloca aos cuidados do seu amigo, daquele que a palavra diz que recostava sua cabeça ao colo de Jesus, aquele que os discípulos entendiam que não morreria, que não iria morrer, aquele que era íntimo do Senhor. João, Jesus o entrega aos cuidados de João. Então, Mical, ela cuida do seu esposo, ela protege seu esposo, como ordena Efésios 5:25, onde fala que nós precisamos, como um marido, dar a vida, amar a esposa como Cristo amou a igreja e dar a vida por ela. Aqui foi Mical, que correu risco e poderia ter perdido a vida. Então, muitas das vezes nós nos colocamos em confusões, amados, que não deveríamos estar. Nós mesmos nos colocamos em situações que não eram para nós estarmos. Muitas das vezes, como eu disse, isso é fruto de orgulho, é fruto de soberba.
é fruto de arrogância. Mas mesmo nesses momentos, o Senhor está conosco. E Ele move os nossos corações para que nós tenhamos atitudes condescendentes. A presença do nosso Deus na nossa vida nos protege dos inimigos e os confunde. Saul e seus homens são tomados pelo Espírito de Deus. Olha só, eles estavam indo atrás de Davi para matar Davi. Mas eles são tomados pelo Espírito de Deus e profetizam. Isso mostra o poder de Deus em confundir e impedir os planos de quem se opõe aos seus servos. Versículo 23 e 24 de 1 Samuel 19. Eles profetizavam. Veio o Espírito de Deus sobre ele, ou seja, também sobre Saul, e profetizava até chegar a Naiote. A luta não é nossa. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades desse mundo tenebroso. Precisamos enxergar, espiritualmente dizendo, as situações, analisar cada uma delas. Na maioria das vezes é o inimigo levantando inimigos contra nós. Mas a nossa luta, ela é espiritual. Precisamos entender que o Senhor Deus está ao nosso lado. Olha, o povo de Deus estava fugindo e os egípcios atrás. O Senhor nosso Deus abre o mar, irmãos. E o mesmo mar que o povo dele passou a pé enxuto, matou todos os egípcios que o estavam perseguindo. Olha só. Paulo, Atos 9 fala sobre Paulo, inicia-se, digamos assim, a história de Paulo para nós. Paulo literalmente caiu do cavalo, irmão, quando perseguia os cristãos. Caiu do cavalo. O Senhor o cega. E o interessante é que Deus sempre nos dá livramento diante das situações. Eu sei que isso acontece com você também. Só que muitas das vezes nós desejamos enfrentar. É para nós evitarmos, porque a nossa luta não é contra ele, não é contra sangue, mas nós temamos com o Senhor. A palavra de Deus fala que sempre que depender de nós, nós temos que ter paz, temos que procurar ter paz com todos. E não enfrentar as situações das quais nós não deveríamos sequer estar participando. Quantas vezes tomamos partido e partido errado? Então, amados irmãos,
Assim como Davi teve a humildade de fugir da presença dos seus perseguidores, precisamos também evitar conflitos desnecessários. Precisamos ter verdadeiros amigos e ser verdadeiros amigos, para que nesses momentos tenhamos apoio. Precisamos contar com os nossos familiares, nos protegendo e protegendo eles. Assim como Mical fez com Davi. Mas acima de tudo, precisamos entender que nós temos um Deus que intervém. O Senhor nosso Deus, ele intervém em favor dos seus, livrando, protegendo, fortalecendo. Temos o nosso ajudador. O Espírito Santo está conosco em todo o tempo. E como se isso não bastasse, irmãos, Deus ainda manda anjos para estar em nosso derredor, nos livrando. Não entre, não entre em conflitos desnecessários. Não enfrente o que não for para você enfrentar. Entrega tudo nas mãos do Senhor, porque Ele vai mostrar para mim e para você como deveremos agir em toda e qualquer situação. Aplicações para nós hoje. Confiar em primeiro lugar, confiar em Deus como nosso protetor. A vida de Davi nos ensina a confiar na proteção de Deus em todas as situações, independentes de se ela é perigosa ou não. Devemos nos lembrar que o Senhor, nosso Deus, ele é soberano e está acima de toda e qualquer ameaça que chegue até nós, que tenhamos que enfrentar. O Senhor, nosso Deus, ele está acima e ele estará ao nosso favor, independente de qual seja a decisão que ele tome com relação a isso. Precisamos confiar que Deus é o nosso protetor. Segundo lugar, é preciso que nós tenhamos prudência, sejamos humildes nas situações de conflito. Nem sempre devemos confrontar o mal diretamente. Às vezes, é necessário ter sabedoria para evitar conflitos e buscar uma saída inteligente, uma saída prudente, reconhecendo que Deus é quem nos guarda, é quem nos protege, é quem nos livra. Então, além de nós confiarmos em Deus como nosso protetor, precisamos ter prudência, humildade, quando a situação de conflito vem até nós. E muito importante nesses momentos, no momento que essas situações vêm, que precisamos enfrentar, é nós valorizarmos os nossos amigos e a nossa família. Assim como Jonatas e Mical protegeram Davi, Deus usa pessoas próximas para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos sustentar, para nos livrar
Devemos valorizar e ser gratos pela ajuda dos que estão ao nosso redor. Nos apoiando, nos protegendo, nos orientando. É importante, irmãos. Então, volto a repetir. Precisamos entender que é o Senhor que nos livra. Precisamos ter prudência e humildade para agir diante das situações e buscar a intervenção divina. E precisamos ter pessoas ao nosso lado que possamos contar. Pessoas que você possa desabafar, pessoas que você possa saber que naquele momento você pode falar com ela, você pode contar com ela. Precisamos de verdadeiros amigos, precisamos ter esse tipo de amizade, né? Isso é bom, né? Precisamos manter isso. Todo mundo, todos nós, sem exceção, precisamos de amigos. Deus nos colocou no mundo, amados, para nós nos relacionarmos com Ele. Em primeiro lugar, nos relacionarmos com o Senhor e nos relacionarmos com os seus. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Que o Senhor, nosso bom Deus, Ele traga à nossa memória sempre a Sua palavra. Sempre que tivermos necessidade, o Senhor, nosso Deus, possa nos lembrar que precisamos confiar nele como nosso protetor, como nosso Pai. Se você não tiver amigo, pessoas assim, peça para que Deus envie verdadeiros amigos, amigo que estará com você em qualquer situação, independente da que seja, ele é seu amigo. Ele se alegra com a sua alegria, ele se entristece com a sua tristeza, mas ele está ao seu lado, inclusive, para te corrigir, se necessário for. Deus usa para te corrigir. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, no estudo da sua palavra, e que nós entendamos que precisamos confiar no Senhor e evitarmos os conflitos desnecessários. Isso não é covardia, amados. Nunca foi. Isto é agir com sabedoria, na maioria das vezes. A gente sabe que algumas situações precisam ser confrontadas. Mas quando elas surgirem, haja com humildade, haja com prudência. Ore antes, peça sabedoria ao Senhor. Pai, como que eu devo de agir nesse momento? Se necessário, busque opiniões de pessoas que você confia, amigos verdadeiros, pessoas que você tenha como mestres, né? Eu digo assim, como, por exemplo, como o pastor, o caselato, pessoa que a gente sabe que vai te dar uma palavra adequada para aquela determinada situação. Mas haja com sabedoria, haja com prudência, haja com humildade. Nós não somos melhores do que ninguém, irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém.
aquele que poderia agir dessa forma, ele diz que ele veio para servir e não para ser servido. Então, que possamos agir como Cristo, que o nosso maior exemplo seja Ele, de humildade. Porque a palavra fala que Ele se destituiu de toda a sua glória. E em forma humana Ele veio até nós. Viveu conosco. Mas o principal, amados, é que Ele morreu por nós. E nele nós temos vida. E vida em abundância. Não desperdice a sua vida, a vida preciosa que Jesus te deu, com situações que vai desagradá-lo. Confie nele. Tenha humildade para agir. Busque verdadeiras amizades. Em nome de Cristo Jesus, eu quero agradecer mais essa manhã. Que bom poder, pelas manhãs, meditar na palavra de Deus com amigos. Que bom, como isso é bom, como é agradável. A gente saber que pode contar com amigos verdadeiros. Obrigado, irmãs. Finalizamos assim nossa meditação nesta manhã. Se você quiser participar, nos auxiliar aqui no entendimento, pode, temos ainda, como a gente sempre fala, né, temos uns minutinhos, caso você deseje, e depois estaremos orando. Irmão Antônio, glória a Jesus pela sua vida, pela vida de cada um aqui. Como o Senhor fala, a gente percebe nas palavras que o Senhor envia o carinho e o amor que Ele tem pelas nossas vidas, né? Muito obrigada, falou muito comigo, eu aprendi bastante, me ensinou a tomar algumas decisões que eu preciso, que estavam pendentes, e o Senhor veio mesmo com a resposta hoje pela manhã através da sua vida. É uma honra estar com o Senhor nessa sala e receber de Deus uma palavra tão abençoada. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua esposa, seus filhos, que Ele venha derramar sobre vocês uma unção fresca e agradável todos os dias. Amém, amém. Deus abençoe. Obrigado pelas palavras, irmãs. Amadas, vamos orar. Paizinho querido. Papai. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra tem a resposta para toda e qualquer situação, independente de qual seja, da gravidade que seja, do que necessitamos. A tua palavra, ela é a resposta, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Então, somente, ó Pai, mais uma vez te pedimos. Ajuda-nos a sermos fiéis praticantes da mesma, Senhor. Pai, o mundo tem oferecido tanta coisa, Pai, tantas distrações. Às vezes você pega o seu celular e quando você vê, foi meia hora, uma hora, vendo nada muitas das vezes. São tantas distrações, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, no nosso foco, que é a cruz de Cristo. Ajuda-nos, ó Senhor. Nos oriente,
nos abençoe, nos fortaleça, Pai. Que nós possamos chegar ao fim da nossa caminhada falando como Paulo, Senhor, que combateu um bom combate. Ele terminou a carreira, Senhor, e guardou a fé. Que possamos seguir este exemplo, Senhor, assim como o seu próprio. Obrigado, Pai. Obrigado. Pai amado, o dia se abre e nesse dia nós teremos muitos desafios, Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria para vencer cada um deles, seguindo os Teus passos, Senhor, seguindo os passos de Cristo. Nos dê sabedoria em cada um deles, ó Pai. Sejam eles familiares, escolares, sejam eles no nosso trabalho, independente de qual sejam. Que em Ti possamos ser vencedores, como a Tua palavra fala, Pai. Que no Senhor somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor. Pai amado, que aquilo que tem ansiado o coração de cada um aqui, ó Pai, que o Senhor mostre, que o Senhor dê a saída, que o Senhor responda favoravelmente, se assim o Senhor for servido, Pai. Que o Senhor retire toda ansiedade, toda preocupação. Que o Senhor retire em nome de Jesus, ó Pai, o eu de cada um de nós, Pai. Mas que possamos entender, compreender e ter a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Pai. E Senhor amado, ô Paizinho, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, hoje e sempre, sejam agradáveis na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bom dia, irmãs. Deus abençoe. Bom dia. Gratidão por esta palavra. Bom dia, Deus abençoe. Bom Amém. dia, Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Obrigada pela palavra. Obrigada. Bom dia a todos, Deus abençoe. Ô Mar, não sei se você tá aqui, ou Claudinha também, ó. Amanhã é feriado, né? Vai ter normalmente, certo? Vocês vão viajar, como que vai ser? Vai ter sim. Vai ter sim. A gente colocou lá no grupo para ver se quem estaria aqui. Aí a maioria falou que sim. Então a gente faz. Ah, tá. Não, perfeito. Porque daí eu vou fazer então amanhã. Perfeito. Então até amanhã. Tenha um amanhã, lindo gente. dia aí. Muito Um abençoado. beijo. Um beijo. Tchau, tchau.